Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você acredita? Eu não acreditei, mas você acredita que desde que o nosso programa começou neste canal aqui, O Espírito da Letra, no YouTube, nós já passamos de 10 milhões de visualizações em todos os livros que já foram feitos? Desde o começo até agora, uma quantidade dessa magnitude, para nós surpreendente, beneficamente surpreendente, diga-se de passagem, já teve contato com estas obras. E isso é uma grande notícia que a plataforma nos informa, porque demonstra que há pessoas muito interessadas em muita gente. Isso só no que nós estamos falando do nosso canal. Existem outros canais que transmitem este programa, pessoas que assistem, que copiam os programas, que passam em centros espíritas. Portanto, esse número ainda é maior. Mas já dentro do nosso canal, isso representa uma grande alegria, graças a você que está acompanhando o nosso Espírito da Letra. Vamos continuar hoje o livro Mecanismos da Mediunidade. Nos programas anteriores, nós fizemos o capítulo 12, capítulo esse que fala sobre o reflexo condicionado. O capítulo 13, André Luiz faz uma descrição sobre um fenômeno que está ligado ao reflexo condicionado e que ele chama de fenômeno hipnótico. Fenômeno hipnótico, o hipnotismo. E ele vai, então, explicar os passos do hipnotismo. Não é difícil, tanto que nós nem fizemos o resumo. Nós vamos acompanhar diretamente na leitura o capítulo. Então, você que está aí me assistindo, pega o seu caderno, pega o seu livro, para você fazer as anotações, porque são muito interessantes, como são todas as informações desta obra, muito desconhecida dos próprios espíritas, e que trata da questão da nossa afinidade vibratória, da física, da eletrônica, das ondas. Você vai entender como funcionam a alteração de comportamento decorrente da influenciação que um hipnotizador faz em relação às pessoas, mas que também espíritos fazem conosco. Os espíritos também usam esses processos para influir sobre nossa vontade, sobre nosso pensamento. Então, não vamos mais perder tempo. Vamos direto para o texto? Vamos lá, capítulo 13. Aí está. Fenômeno hipnótico indiscriminado. Ou seja, não é um fenômeno específico, ele vai falar geral do fenômeno hipnótico. Primeiro subtítulo é o hipnotismo comum, o hipnotismo vulgar. André Luiz nos explica o seguinte: no exame dos acontecimentos devidos ao reflexo condicionado que nós vimos no capítulo anterior, é importante que nós paremos um pouco, por alguns instantes, no hipnotismo vulgar. Existem pessoas que dizem que o ato de hipnotizar está filiado a uma ciência, a um procedimento, ao domínio do modus de alguém atuar sobre o espírito alheio. E para que a impressão provocada, para que essa atuação no espírito alheio se faça duradoura e profunda, dizem os estudiosos que é indispensável que não exista maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, aquele magnetizado. Porque a faculdade ou a capacidade de hipnotizar, para ser persistente numa pessoa, exige dos outros obediência e respeito. O hipnotizado não pode ser aqueles caras que são amigão, eu gosto de você, eu sei dos seus defeitos, você das suas qualidades. Não pode ter essa intimidade para que a hipnotização aconteça de forma mais duradoura. Pede que a pessoa que vai ser hipnotizada
tenha uma capacidade de respeitar, de admirar, de obedecer aquele que está ordenando. Então você percebe que André Luiz está explicando que para que haja este processo, alguns requisitos são necessários. E um deles é este: um certo distanciamento entre o hipnotizador e o hipnotizado. Voltamos ao texto agora. Reparemos o fenômeno hipnótico em sua feição mais simples, que se evidencia muitas vezes nos espetáculos públicos, nos shows que as pessoas assistem às vezes na televisão ou nos teatros, shows que não são assim muito elevados, né? Mas que procuram impressionar a plateia através de feitos assim mirabolantes dos hipnotizadores. E como é que isso acontece nessas ocasiões? Diz André Luiz: o hipnotizador, o operador da hipnose, ele pede silêncio, e para observar quais as pessoas mais suscetíveis, mais favoráveis para receber-lhe a influenciação, ele solicita, ele pede que todos os presentes olhem fixamente para determinado objeto ou local, proibindo qualquer perturbação ou gracejo ou brincadeira. Quando ele faz isso, ele perceberá quais são das pessoas que estão na plateia que obedeceram o comando dele. Olhem para aquele copo, fique olhando fixamente para ele. Então, muitas pessoas começam a olhar para o copo, ou seja, já admitiram a primeira impressão. Tudo está em silêncio. Ele não quer que ninguém perturbe e que ninguém faça brincadeiras. Ah, que copo sujo! Ah, esse copo está furado! Porque isso quebra a atenção. Então, ele começa a criar nesse momento o quê? Ele começa a criar o que André Luiz chama no texto, e você vai acompanhar aí. Percebemos aqui a operação inicial do circuito fechado. Então ele cria uma ordem, a ordem é obedecida, todo mundo em silêncio, todo mundo concentrando-se, e ele vê então que há um circuito eletrônico, um circuito magnético que está agora harmonizado. Aí, André Luiz diz o seguinte: exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental daqueles que estão assistindo, capazes de entrar em sintonia com aquele toque de indução do hipnotizador, aquele grupo de pessoas que agora está fazendo o que ele pediu, começa a absorver do hipnotizador os agentes mentais, as forças mentais do hipnotizador, predispondo-se a obedecê-lo, a executar as ordens que ele ia mandar. Então veja que interessante. Quando ele falou, eu quero silêncio, todo mundo fez silêncio. Eu quero que olhem para aquele copo, todo mundo olhou para o copo. Ele está vendo que as pessoas estão receptivas e que agora estão abertas para receberem a sua determinação, que já está acontecendo. É o circuito fechado. André Luiz continua explicando, olha, essas pessoas que estão ali não precisarão estar absolutamente coladas, presentes naquele ambiente físico em que se encontra a vontade que as magnetiza. Não precisam estar lá no teatro, lá no circo, lá na sala. Podem estar até mesmo muito distantes, sofrendo-lhe a influência através do rádio, de gravações e da televisão. Uma vez que essas pessoas se entreguem profundamente àquela sugestão inicial recebida, vamos fazer silêncio, vamos prestar atenção no foco, vamos olhar o copo e ficar atentos. Mas à medida que eles já se renderam a isso, as pessoas começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideia comum, do que uma pessoa é capaz de gerar em comum. E a partir daí, elas ficam habilitadas a modelar, a moldar, a plasmar as formas de pensamento que lhes sejam sugeridas. Formas estas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais que estão sendo exteriorizados, começam a reagir sobre elas mesmas.
Então o indivíduo pensa e essa ideia que está plasmada em volta dele começa a reagir sobre ele próprio. Aquilo que vimos no capítulo anterior, o 12, reflexo condicionado, lembra? Uma vez que você fornece a carne para a boca do cachorro sentir o gosto, ele começa a querer a carne. Enquanto ele só está vendo a carne, ele não sente nada. Então começa a se condicionar o reflexo das pessoas pela onda mental que é sugerida a elas e elas admitem. Vamos imaginar então que o cara diga assim, agora vamos ver quais são as pessoas que podem receber a hipnotização, a influenciação. Quem se candidata? Aí levanta a mão, eu quero ir. Eu também quero, porque eles estão envolvidas no show, elas querem ser objeto, elas querem... Isso acontece muito em muitas igrejas. Esse processo hipnótico acontece em muitas reuniões religiosas, essas reuniões espalhafatosas, que o cara expulsa o demônio e bate na testa, a pessoa cai, desmaia. Então, continua André Luiz nos dizendo, desde que essas pessoas se entreguem, se rendam profundamente à sugestão inicial recebida, começam a emitir certo tipo de onda mental, com todas as potencialidades criadoras da ideação comum, aquelas ideias que eles podem gerar, e ficam habilitadas a plasmar, a moldar, a produzir formas pensamento que lhes sejam sugeridas. Formas essas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados, reagem sobre elas próprias, determinando os efeitos ou alucinações que produza a vontade a que se submetem. Então agora elas estão dispostas. Agora o hipnotizador pode falar o que ele quer, que elas vão aceitar. André Luiz está dizendo então que aí nós temos a perfeita combinação das forças ondulatórias. Aquelas pessoas entraram num circuito fechado, que o magnetizador está produzindo, e o magnetizador começará a atuar sobre a emissão de forças, através da voz, através das ondulações sonoras, que são manifestação do pensamento, e a partir daí começa a haver a combinação das forças ondulatórias, de quem está emitindo com aqueles que estão ouvindo, que estão recebendo. Esse é o cenário geral que vai depois desembocar no processo da hipnose. André Luiz continua no texto, falando agora sobre os graus de passividade. Induzidos então pelo impacto de comando do hipnotizador, o impacto de comando do hipnotizador, uma pessoa que é admirável, uma pessoa que é potente, todo mundo está lá impressionado. Então, com esse impacto de comando, os hipnotizados produzem oscilações mentais com frequência própria de cada um. Oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com a onda de forças positivas do magnetizador, do hipnotizador, e volta para eles próprios com a sugestão que lhes é endereçada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório em que eles responderão aos apelos. O magnetizador então cria um sistema de empatia. A pessoa olha o magnetizador olha para ela, sorri, cria um elan, uma ligação, e a pessoa se sente recebida, então ela se entrega àquilo que o magnetizador vai querer que ela faça. Criou-se então o campo ondulatório em harmonia entre as partes. Pode ser com um só indivíduo, como pode ser com um grupo todo. Então agora André Luiz começa a explicar como que esse fenômeno vai ter segmento. Cada instrumento, cada pessoa, nessa altura, passa, depois de demonstrar obediência característica, passa a revelar-se em determinado grau de passividade. Nem todos vão estar no grau mais profundo, porque muitas vezes o raciocínio vai impedir isto, mas
o desejo de ser importante, o desejo de corresponder ao que o magnetizador está pedindo, o desejo de agradar, o desejo de fazer parte do show, vai determinar o grau de passividade daquele grupo de pessoas. E aí ele explica, olha, a maioria vai estar em uma posição de hipnose comum, hipnose vulgar. Alguns entrarão em estado de letargia, que é a paralisação parcial de alguma área do corpo. Outros mais raros entrarão em um estado cataléptico, de adormecimento ou de sonambulismo. Como ele disse, tem dois tipos. O grupo 1, que é da hipnose vulgar e da letargia, e um grupo 2, que é o mais difícil, que é o da catalepsia e do sonambulismo. Então, naquele grupo 1, que são os dois primeiros casos, isto é, na hipnose vulgar e na letargia, as pessoas que estiverem apassivadas, aquelas pessoas que estiverem influenciadas à frente do magnetizador, elas terão libertado no seu cérebro, nessas condições anormais, certa classe de aglutininas, que são anticorpos mentais, que permitem o sono comum, permitem o relaxamento, obscurecendo os núcleos de controle do espírito delas nos diversos departamentos cerebrais. Então, essas aglutininas, na medida que a pessoa está recebendo a impressão externa e concordando com ela, vão induzi-las a se sentirem relaxadas, a se sentirem assim adormecidas, fazendo com que os seus centros de controle cerebral fiquem obscurecidos, como acontece quando a gente vai dormir, né? Você não fica raciocinando. Aliás, para dormir você não pode ficar raciocinando, senão o seu cérebro não para. Ele fica atento, ele fica alerta, ele precisa relaxar. Então os dois primeiros grupos passam por esse processo, a hipnose vulgar e a letargia. Além disso, diz André Luiz, continua no texto, correlacionam-se com a onda motor da vontade a que estão se sujeitando. A onda motor, aquilo que o indivíduo que está hipnotizando deseja, consolidando, reproduzindo, substancializando na conduta que lhes é imposta os quadros que se lhe apresentem. Então, o hipnotizador vai determinar certas coisas e eles vão começar a reagir positivamente àquilo, sentindo as suas impressões. Agora, no segundo tipo, que são esses dois últimos casos, catalepsia e sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados, que reagem sobre eles mesmos, determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito, do corpo perispiritual, que, apesar de mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo-lhe às ordenações. Olha que interessante isso. Uns não saem do corpo totalmente, estão ali, estão adormecidos, relaxados, que fazem parte do primeiro grupo. Hipnotismo vulgar, os hipnotizados vulgarmente e os da letargia, relaxados. Mas os outros dois, eles saem do corpo, os da catalepsia e do sonambulismo provocado, eles deixam o corpo. Só que quando o perispírito se desprende, parcialmente ou totalmente, eles estão no campo mental eletrônico, eletromagnético, que foi criado ali e que é dirigido pelo hipnotizador. Agora, nós vamos ver André Luiz contando sobre as ideias tipo e os reflexos individuais. É o subtítulo que tem esse conteúdo. Ideias tipo e reflexos individuais. Aí ele vai explicar o seguinte, olha que interessante. Na hipnose ou na letargia, que são aqueles dois primeiros mais simples, os passivos, ele chama passivos pessoas que estão ali aceitando esse controle. Esses passivos controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração pela maneira teatral, pela jogralidade com que se manifestam. Por exemplo, o hipnotizador dará a 10 passivos, a 10 pessoas em ação, a ideia de frio, afirmando que a atmosfera se tornou subitamente gélida. Eles estão assim, meio grogues, estão recebendo a ordem. E então, todos eles
começarão a produzir mentalmente as ondas mentais características. E eles associarão as imagens que eles estão formulando de acordo com suas experiências de frio. Eles vão associar o ambiente gelado ao comportamento que eventualmente eles já sentiram alguma vez na vida, quando estavam com frio. Semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante, que alimenta neles o fluxo crescente na direção do objetivo determinado. Depois de alguns instantes em que a ordem foi dada, essas vibrações terão reagido muitas vezes sobre os cérebros que passam a gerar e mantêm essas vibrações na mente de cada um dos 10, inclinando-os a se conduzirem como se realmente estivessem em pleno inverno. Cada um, porém, vai proceder nesse vai e vem das oscilações de uma maneira especial, própria dele. Um deles vai abotoar fortemente o casaco. Em outro, vai se encolher, vergando a cabeça para frente. Mais além, outro fará gestos de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com os que imagina. Pega um tapete e tenta vestir o tapete, um objeto que não é para vestir, mas ele está pensando que está vestindo um casaco. E além, ainda outros tremerão impacientes, como que desamparados à ventania de um temporal. Olha que interessante. Isso acontece nesses shows de televisão, nesses shows circenses, com a plateia. André Luiz continua explicando. O toque excitante do hipnotizador lançou uma ideia tipo, a do frio, o ambiente gelado. Porém, as mentes dos que estão ali hipnotizados, daqueles que estão afetados, vão responder em sintonia, porém, segundo os reflexos próprios delas, os reflexos peculiares, aí, ao que elas imaginam que seja o frio. Então, esta maneira de ser vai se espalhar pela mente de cada um, e cada um vai interpretar a ordem de uma forma. E vai todo mundo que está assistindo o show ficar impressionado. Nossa, 10 pessoas, um sente frio tremendo, outro sente frio se escondendo atrás de um móvel, outro sente frio deitando no chão, se cobrindo com o tapete. Cada um vai mostrar alguma coisa, obedecendo à infusão, à indução mental que o hipnotizador deu, mas que eles criaram, que gerou imagens para eles mesmos e eles recebem os efeitos dessas imagens. Ok? Agora ele vai falar da aula de violino. Na mesma ordem de fenômenos, do mesmo jeito que ele fez isto, o hipnotizador sugerirá a esses mesmos que estavam com frio agora, que estão em sono provocado, sugerirá que eles se encontrem numa aula de música e que lhes cabe o dever de ensaiarem ao violino. Vamos estudar o violino agora. Então, aqueles que estão nesse estado de hipnose, porque aceitaram, a mente de cada um vai emitir ondas de acordo com a ordem recebida, criando a forma, pensamento que lhes é própria. Em poucos segundos, sob o controle do magnetizador, eles terão plasmado, eles terão modelado essa ideia com tanto realismo quanto lhes seja possível. Aqueles que são mais acostumados, que conhecem melhor o cultivo do referido instrumento, sabe como é o violino, sabe como que o violino toca, eles vão assumir, eles vão encarnar uma atitude correspondente, adequada com o estudo do violino, combinando movimentos harmoniosos com a dignidade de um concertista. Então o cara fala assim, agora vocês vão estudar o violino. Aí o cara está hipnotizado, eu já sei, o violino é aquele. Então ele começa, pega uma caneta, faz de conta que tem o violino, fica fazendo assim.
porque ele já tem ideia de como é isso. Enquanto que os novatos, diz André Luiz, aqueles que não entendem direito como é o violino, não sabem como funciona, esses novatos da música vão exibir gestos grotescos, manobrando a forma pensamento mencionada, como se eles fossem crianças estragando a arte musical. Eles não sabem dizer como é que é. Eles vão pegar um violino e vão começar a fazer assim, eles não entendem direito como que é, os que não são afetos, acostumados, que não têm intimidade com o estudo do violino. Continua André Luiz explicando. Em todos os estados anômalos que nós estamos aqui nos referindo, esses indivíduos hipnotizados são conhecidos como sujets. Demonstrarão certo grau de passividade. Eles não estão totalmente passivos. Eles vão demonstrar, cada qual, um grau mais ou menos profundo. Agora ele vai falar agora da hipnose semiconsciente até o profundo sonambulismo. Numerosas posições se evidenciam. Entre o hipnotismo comum e o profundo sonambulismo há uma diferença muito grande entre as condutas. Por isso que às vezes elas variam. Depende do grau de entrega. Aí André Luiz vai falar da hipnose e da telementação, que é a distância, a pessoa receber a ideia mental de outro. O texto está nos explicando o seguinte: em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifica-se o desprendimento parcial, a separação parcial, já está no segundo grupo, a separação parcial da personalidade com os deslocamentos dos centros sensoriais. O centro sensorial sai do corpo físico e vai para o perispírito. Ainda aí, nesse caso, porém, o hipnotizado, o sujete, no centro das irradiações mentais que ele mesmo produz, permanece controlado pela onda positiva da vontade do hipnotizador, a qual ele está submetido por sua escolha. Nessa condição, quando ele está nesse estado, esse ou aquele indivíduo que está como sujete, como o que participa da experiência para ser hipnotizado, ele pode ainda representar o papel de uma suposta personalidade, conforme a sugestão que o magnetizador lhe induza, lhe incuta. Por exemplo, o hipnotizador vai escolher de preferência uma figura popular, um cantor, um literato ou um regente de orquestra que esteja no âmbito, que esteja dentro do conhecimento daquelas pessoas. E vai inclinar essas pessoas a sentir-se como sendo aquela pessoa lembrada. Imediatamente, o hipnotizado ou o sujete estampará, demonstrará, assumirá no próprio fluxo de energia mental a figura do artista, do escritor ou do maestro que lhe foi sugerido, de acordo com aquilo que ele é capaz de imaginar que é aquele indivíduo. Ele vai pegar a caneta, ou ele vai erguer a voz, ou vai empunhar a forma pensamento de uma batuta que ele mesmo inventou, manobrando os mecanismos da mente para dar substância àquela sugestão recebida. Então o hipnotizador vai falar: você vai ser o Aguinaldo Raiol. Todo mundo conhecia o Aguinaldo Raiol naquele tempo. Então eles iam se impostar a voz, iam fazer uma canção, ou então você vai ser o Isaac Karabichevski, o maestro, que todo mundo conhecia, ou o André Rieu. Então eles vão assumir aquilo que eles se lembram da personagem que foi sugerida. Agora, olha que interessante, André Luiz vai contar. Ó. Se o magnetizador, entretanto, o hipnotizador, sugere algum maestro de uma aldeia, ou um escritor sem projeção nenhuma que ninguém conhece, ou um cantor obscuro que somente ele, o magnetizador, conhece, não será tão fácil aos sujetes, aos hipnotizados,
atender às ordens do hipnotizador. Porque na mente deles faltam recursos imaginativos a serem invocados pelos próprios magnetizados nas suas próprias oscilações mentais. O que apenas será conseguido depois de longos exercícios de emissão mental à distância entre os dois. É preciso muito exercício para que a ação mental de um magnetizador sobre um magnetizado chegue ao ponto de um magnetizado conseguir certa afinidade para imitar gestos de um ser que ele não conhece. Leva mais tempo. É difícil de fazer isso em público. Precisa haver uma ligação mais direta, mais de domínio, de uma mente mais poderosa nessa área e de um que aceite com mais facilidade. André Luiz vai continuar no subtítulo seguinte: sugestão e afinidade. Então, quando está estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar ao hipnotizado ou ao sujeito com êxito, veja só, hein? Ele pode, quando o hipnotizado está mais assim profundamente entregue, o hipnotizador pode dizer a ele: você vai fazer isto ou vai fazer aquilo? Uma incumbência de importância menor, para que ele execute depois que ele acorde do sono provocado. Seja, por exemplo, oferecer um lápis ou um copo de água a certa pessoa. Sugestão é essa, que por seu caráter elementar, simples, fácil, é absorvida pela onda mental daquele que está hipnotizado, em seu movimento de refluxo. Ele recebe a ideia, plasma a ideia na sua onda mental e ela fica gravada no seu inconsciente, incorporando-se automaticamente ao centro da sua atenção, para que a vontade lhe dê operatividade no instante adequado. Agora, não é fácil, não é toda ordem que acontece isso. Diz André Luiz que isso, porém, não aconteceria de modo tão simples se aquela sugestão que foi dada envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência. Porque nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvam compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, como se os dois estivessem ligados moralmente um ao outro, nos refúgios, nos recessos da afinidade profunda. Olha só que interessante esse processo. Vamos imaginar que o sujeito está naquele estado de animação suspensa, da hipnose, e o cara fala assim para ele: quando você voltar e eu falar a palavra abobrinha, você vai pegar uma faca e vai enfiar na barriga do cozinheiro. Ah, tá bom. Aí o sujeito que está hipnotizado não tem nenhum desejo de matar ninguém, não tem nenhuma intenção de fazer mal a qualquer pessoa. Ele não aderiu àquilo, ele não está nesse grau de afinidade. Então, quando ele volta, vamos voltar, você vai, quando eu contar até 3, você acorda, 1, 2, 3, aí o cara acorda: onde eu estou? Oh, meu Deus, será de mim? Estou aqui no seu consultório. Isso mesmo, não sei o que é. Vamos almoçar? Vamos almoçar. Saem para almoçar. Quando estão no restaurante, o hipnotizador fala para ele: eu gosto muito de abobrinha. Abobrinha. A abobrinha é a palavra-chave que entra pelo ouvido, produz uma conexão. Só que a conexão com aquele indivíduo não foi perfeita porque ele não tem nenhum impulso homicida. Então ele vai sentir um negócio, uma coisa estranha, né? Mas eu não vou comer abobrinha aqui hoje, não quero. E ele não faz nada. Não faz nada. Porém, se houver uma dependência muito grande, como foi citado aí no texto, se houver uma afinização mais profunda entre o hipnotizado e o hipnotizador, e isso, vejam só,
Isto faz parte de alguns projetos de inteligência que os governos mais avançados do mundo realizam, que chamam de MKUltra e outros projetos que são de interferência na vontade, através de produtos químicos que eles vão induzindo determinadas pessoas sensíveis a aceitarem os processos de hipnose. Em alguns casos, se há essa perfeita condição, e para isso é preciso você ter uma pessoa que admita a possibilidade de tirar a vida de qualquer um. Então, quando a ordem foi dada durante a hipnose, ele aceitou. Ele aceitou. E ao aceitar, ele está disposto a fazer. Então, quando está na mesa do restaurante, o cara fala abobrinha, ele pega a faca, é a ordem, é o destravamento da inconsciência para a consciência. Ele vai, dá licença que eu vou no banheiro, ele vai ao banheiro, descobre onde é a cozinha, quem é o cozinheiro, vai lá e enfia a faca no cozinheiro. Depois ele fica assim, o que eu estou fazendo aqui? Parece que ele recupera a consciência depois de ter praticado o ato. Mas ele já praticou o ato. E ninguém vai dizer que foi induzido por alguém porque ele pegou a faca sozinho, foi na cozinha e matou o outro. Ou atirou. Então existem processos de espionagem que desenvolvem pessoas programadas para serem acionadas à distância pelo telefone, para realizarem determinadas coisas. Às vezes passam anos, 10, 15, 20 anos, eles ficam lá adormecidos. Um belo dia recebe uma chamada por telefone, no telefone ele escuta a palavra-chave. Palavra-chave descarta aquela consciência clara e destrava aquilo que ele tem que fazer, a ordem que está lá no inconsciente. Ele então perde a noção das coisas, como se ele recuperasse a hipnose, e ele pega a faca, pega o revólver, pega a bomba que está guardada em algum lugar, vai até o local que ele precisa ir, que já está tudo marcado, e ele explode o explosivo, ele dá os tiros, mata as pessoas, produz aquele evento, e geralmente morre também nessa atitude, ou é preso, ou é assassinado. Então são pessoas que são manipuladas facilmente, desde que eles tenham essa mesma inclinação. Então André Luiz está explicando o fenômeno da hipnose comum ou da hipnose mais profunda, justamente para que ele possa, depois ele vai fazer no capítulo seguinte, que é o capítulo 14, ele vai fazer aquilo que ele está se propondo, depois de ter explicado isso, que é falar do reflexo condicionado específico, que tem a ver com esse tema da hipnose. O capítulo 14 tem esse título, reflexo condicionado específico. E ele vai abordar essa questão ligando-a ao processo da mediunidade. Porque muitas vezes o fenômeno mediúnico está envolvido pela ação de uma inteligência que quer encontrar receptividade, seja benéfica ou não, dependendo do sujeito, do indivíduo. Por isso que dizem que nem toda pessoa é facilmente hipnotizável. Por quê? Porque muitas pessoas não se entregam àquilo que o outro está sugerindo. Não se entregam, ficam com o pé atrás. Então, essas pessoas não são facilmente hipnotizáveis. Não obedecem cegamente, não querem fazer parte do show, então essas não servem ao espetáculo. Então, quando o hipnotizador mandou todo mundo ficar em silêncio e prestar atenção no copo, e tem uma pessoa que ficou abrindo papel de bala, ficou jogando o papel no chão, ficou olhando para baixo, ele já sabe que essa pessoa não vai aceitar ser sugestionada. Por isso ele não vai chamar essa pessoa. Ele vai chamar aquelas pessoas que estão olhando para ele assim, com os olhinhos brilhantes. Ai, eu quero ser hipnotizado, vem que eu tô fácil, eu quero. Ai, me pega aqui que eu quero dar o show. Então nós vamos ver isso nesses eventos evangélicos em que os pastores, vem, vou tirar o demônio de você, agora vamos fazer a sessão do descarrego, mandar o demônio pro inferno, e pá, e bate na pessoa, a pessoa cai desmaiada, e o povo fica, aí ele todo poderoso vai andando de um para outro, encosta a mão. Por que o outro cai? Porque se o outro não cair, ele não faz parte do show, ele vai ficar meio de lado, ele vai ficar desafiando.
E está todo mundo querendo que o demônio seja expelido dele. Interessante isso, né? Isso é uma prática muito mais comum do que você imagina. A televisão é um processo de hipnose suave, porque ela fica jogando na sua cabeça um monte de imagens, um monte de imagens, um monte de imagens, um monte de imagens, e você começa a aceitar aquilo como possível, como natural, como desejável. E você não pensa, mas por que eu quero isso? Eu não preciso disso. Eu já tenho. Para que eu vou querer mais um? Você entende por que a televisão é tão importante? E ela é tão importante no plano daqueles que querem dominar você, que ela deveria ser dada de presente. Mas se ela fosse dada como um presente, você ia desconfiar. Então eles têm que vender para você, para não parecer que isso faz parte do esquema. Isso é hipnose. Só que é uma hipnose que não depende do hipnotizador estar presente. Ele está lá no estúdio, ele está contando as mentiras dele, está inventando as notícias fraudulentas para te deixar impressionado. Ele mostra gente caindo, gente morrendo na rua, para você ficar, ai, e agora o que eu faço? Faz essa besteira que eles querem que você faça. É assim que funciona. Só que naturalmente, nesse controle da humanidade por meio da hipnose coletiva, ele tem uma finalidade nociva. Porém, os mundos espirituais que nos estão ensinando mostram-nos que há também a possibilidade de você estar envolvido positivamente por boas entidades e você sentir alegria de ser útil, fazer o bem para as pessoas. Tudo isso está ligado ao campo da ondulação mental. Você que define qual é a sua onda e a quem você admira e o que você aceita de influenciação externa. Mas na semana que vem nós vamos continuar aprofundando essa questão no capítulo 14, tá bom? Eu espero você até lá. Grande abraço, muito obrigado pela sua audiência. Mande suas notícias, escreva lá, faça os seus comentários no nosso canal Espírito da Letra e ajude a chegarmos aos 20 milhões mais depressa. Você vai ajudar bastante nisso, tá bom? Grande abraço, até o próximo Espírito da Letra e muita paz.